Esse é o segredo que a Bíblia está ensinando aqui. Ela não está mantendo isso escondido, ela está entregando esse segredo para você. E eu estou aqui para te explicar sobre isso de uma forma simples e fácil. Que pessoas são essas que tudo que elas fazem dá certo. Salmo 1, de 1 a 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Essa passagem começa falando sobre felicidade. A felicidade daqueles que não seguem o exemplo e nem se juntam para fazer o que é mal, não andam com pessoas que fazem o mal e não seguem as coisas de Deus, que ao contrário falam mal de Deus, pessoas que se juntam para zombar de Deus, para zombar das coisas de Deus. Ou seja, a felicidade está em estar num ambiente em que você não está rodeado por pessoas assim. Mas como fazer isso? Como estar junto somente de pessoas que falam bem das coisas de Deus, que respeitam a Deus? Os ambientes que a gente não escolhe. A gente muitas vezes não escolhe que lugar da fila a gente vai estar. Se vai ter gente do nosso lado que vai estar falando mal de Deus, reclamando, falando conselhos ruins. Mas a gente tem a escolha de se juntar ou não nessas conversas. No trabalho é a mesma coisa. Você não vai ter a escolha de com quem você está trabalhando, se essas pessoas temem ou não a Deus. Mas você tem a escolha de se juntar ou não a elas nessas conversas. Não estou falando sobre tratar mal a pessoa, não estou falando sobre você ser excluído do pessoal. Não é isso que eu estou falando. É você saber qual é o momento de se retirar da conversa. Qual é o momento de estar participando de coisas que estão falando mal de Deus. Essas coisas vão tirar a sua felicidade, porque a Bíblia fala que se você está junto com essas pessoas, se você está participando disso, você não vai ser feliz. Ao contrário, você vai ser triste, você vai ser uma pessoa um pouco perturbada. A passagem ainda fala assim: pelo contrário, o prazer delas está na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. Ou seja, a felicidade está em você estar pensando sobre as coisas de Deus dia e noite, em você estar rodeado por pessoas que falam bem das coisas de Deus. E se você estiver num ambiente que você não tem escolha, que você está rodeado por pessoas que zombam das coisas de Deus, você tem a opção de não participar disso, de ser a pessoa que vai fazer o contrário, de ser a pessoa que vai dar a palavra certa, de ser a pessoa que vai falar de Deus, de ser a pessoa que vai levar o conselho bom lá para esse meio. A passagem fala que o prazer da pessoa está em meditar na lei de dia e de noite, mas aí você vai falar assim: ah, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Isso é uma coisa que se torna um hábito. Você começa fazendo e depois se torna um hábito. Mas inicialmente, você não pode tirar um tempo para isso, mas eu te encorajo a você tirar um tempo para pensar nas coisas de Deus, para você ter um tempo de leitura da palavra de Deus. Mas se por acaso você inicialmente não consegue fazer isso, tira esses tempos em que você está parado. Você está às vezes no ponto de ônibus esperando o ônibus, você às vezes está no carro esperando o sinal abrir, você está fazendo o seu almoço, assim que você acorda, quando você vai se deitar, quando você está tomando o seu banho. São vários momentos em que você pode pensar nas coisas de Deus, orar a Ele, cantar um louvor. São vários momentos em que você pode ter prazer nas coisas de Deus. E a palavra fala que essas pessoas são como árvores plantadas na beira de um riacho. Imagina um cenário de filme. Um riacho bem bonito, com as pedrinhas aparecendo no fundo, com aquela água transparente, aquele barulhinho de água gostoso fluindo
por o rio abaixo e uma árvore plantada ali bem do lado. A Bíblia fala que é como uma árvore que ela é plantada nesse lugar e ela dá frutas no tempo certo e as folhas dela não murcham. É uma árvore linda. Ou seja, você criando o hábito de fazer as coisas de Deus, de pensar nas coisas de Deus, de cantar, de ler a palavra de Deus, de ser uma boa influência no ambiente em que você está, isso vai fazer com que você não só seja feliz, mas que você seja como uma árvore muito linda, uma árvore em que você está sempre viçosa, uma árvore que dá fruta no tempo certo, uma árvore que torna aquele cenário daquele riacho mais lindo ainda. E o final dessa passagem, que é o que mais me chama a atenção, ele fala assim: assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, você vai ter sim o esforço de estar pensando nas coisas de Deus, porque querendo ou não é um esforço. Se der bobeira, a gente vive a vida e vai levando, e quando vê já é o dia seguinte, já passou um mês, já passou outro mês. E às vezes ser uma pessoa de influência boa no seu ambiente não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil, é uma coisa que requer muita força de vontade. Mas a Bíblia garante que isso vai trazer felicidade para você, que isso vai fazer com que você seja feliz, isso vai fazer com que você se sinta bem. Isso vai fazer com que o que você faça dê certo. Quem vai garantir que as coisas que você faz deem certo é Deus. Tudo que essas pessoas fazem dá certo. Esse é o segredo que a Bíblia está ensinando aqui. Ela não está mantendo isso escondido, ela está entregando esse segredo para você. E eu estou aqui para te explicar sobre isso de uma forma simples e fácil. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje e eu queria te convidar para você seguir o canal Melhor de Mim lá no YouTube, para você compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para você deixar seu comentário, contando às vezes alguma história que você já passou no serviço tentando falar sobre Deus, ou então testemunhando de que quando você começou a fazer algumas coisas para Deus e que as coisas começaram a dar certo. Deixa seu comentário contando a sua história. Eu sempre oro pelas pessoas que veem os meus vídeos, que assistem meu canal. Então deixa seu comentário, deixa também um like se você gostou do vídeo e recomenda para as pessoas nos grupos do WhatsApp, tá bom? Um beijo, tchau!